Rimuru ficou furioso com os humanos do Conselho do Ocidente e praticamente dominou esse lugar. Nós vimos Shuna e Hinata solando os tolos que falaram merda, com Shuna sendo incrível, enquanto Hinata ficou realmente irritada. Os planos dos inimigos deram completamente errado, e Maribel perdeu praticamente todas as chances e planos que ela tinha para esse conselho. O que ela queria fazer com Rimuru falhou miseravelmente. E melhor ainda, Rimuru se saiu por cima em todos os aspectos. Esse episódio foi bem bacana, então vamos falar sobre tudo isso agora. Eu sou o Diogo e você está assistindo o Grid Animes. Nós começamos onde o último episódio parou, com Rimuru perdendo a linha com as novas exigências que o conselho entregou para ele. Afinal, eles fizeram dele uma chacota. Ele chutou a mesa para o alto, a quebrando e liberando sua aura, perguntando se eles estão brincando com ele. Perguntando se eles proporam isso sabendo que em frente deles está um Lorde Demônio. Afinal, essa Camalissa está pafúrdia de exigências. E sim, eu usei essa palavra incrível. Primeiramente, eles queriam que ele levasse o Magitrain até Ingrácia, pagando por todas as despesas e usando seu povo como mão de obra para que eles apenas usufruam dos benefícios. Em segundo, eles querem armas da mais alta qualidade de Tempest, querendo fortalecer suas nações às custas de Rimuru. Em terceiro, eles falaram que o labirinto é um tesouro da humanidade, e portanto o conselho deveria poder gerenciar ele também, sendo que o labirinto é literalmente a habilidade da Ramírez. E em quarto, a participação de Tempest no conselho teria uma taxa anual, com eles tendo que pagar para fazer parte deles. E claro, apenas humanos poderiam ser representantes de Tempest para ficar do lado seguro. Ou seja, eles querem que Rimuru entregue Tempest para eles de bandeja e vire o cachorrinho deles. E eu já falei e falo de novo, esses nobres têm o dom para irritar pessoas. Eu nem sou Rimuru, eu estou apenas assistindo o anime e eu fiquei irritado com essas exigências. E Rimuru entendeu assim, vendo que eles querem fazer do seu povo escravos. E os nobres começaram a cagar de medo, é claro. Começaram a falar que não é bem assim, que eles querem ser aliados dele, que eles querem relações amistosas, mas eles decidiram que Tempest é inferior a eles, então eles não são iguais, eles são melhores. E Rimuru indo direto ao ponto, sendo sério e cortante, faz todos ali ficarem ainda mais acuados. E finalmente ele percebe que fez besteira, afinal os laços que ele criou com os humanos vão ir pro caramba desse jeito. E sinceramente, se ele acha que ele está errado nessa situação, eu fico muito desapontado com o Rimuru. Porque tá bom, uma coisa, de novo, eu já falei isso, uma coisa é ser legal e tranquilo para ser um diplomata. Outra coisa é o que esses caras fizeram, eles cagaram e andaram em cima da sua nação, falaram que querem fazer o seu povo escravos praticamente, e ainda assim ele acha que a sua reação não foi justificada. Ele nem deveria ter dúvidas se o que ele fez é certo ou não. E é quando o Rafael diz que não tem problema, ele confirmou que existe uma interferência mental nessa reunião. Alguém está usando os conselheiros aqui para controlar o que acontece na reunião. E quando o Rimuru ficou irritado, a sua aura amenizou os efeitos, meio que a sua aura suprimiu essa interferência, e assim Rafael pôde perceber muito mais facilmente. E aquilo, apenas a aura de Rimuru é forte bastante para cortar uma habilidade. Logo, Rafael desfaz a interferência mental e as pessoas ali começam a cair em si, não apenas indo totalmente contra o que eles estavam fazendo anteriormente, mas se juntando ao Rimuru em ficarem indignados com isso. Onde vemos que o peão de Maribel, que não estava sendo controlado e sim do lado dela, começou a ficar confuso. Não conseguiu entender o que estava acontecendo, afinal isso não era parte do plano. E quando o Rimuru para pensar sobre quem poderia ter feito isso, a primeira pessoa que vem na cabeça é claro Yuki, o que de novo só mostra que ele deveria ter se livrado do Yuki. Se quando alguma merda acontece, a primeira pessoa que você pensa que pode estar por trás disso é o Yuki, talvez signifique que ele é uma ameaça maior do que você imagina, se livra dele pelo amor de Deus. Porém ele pensa que não foi o Yuki, afinal o Yuki não deixaria rastros tão visíveis, ele é como uma raposa, ele gosta de se esconder e fazer tudo por debaixo do pano. Então ele vê um grupo de nobres que está bem tranquilo mesmo após tudo isso acontecer. Um Lorde Demônio ficou furioso na frente deles e eles estão suaves, não estão nem um pouco preocupados, o que mostra que eles têm um plano. Porém, é claro, esse plano também é patético. E é quando o Soe avisa que tem um grupo armado se aproximando do salão, e é onde chega um pessoal ali junto com o príncipe de Ingrácia, que estava armando contra o Rimuru, é claro. E isso aqui é de fazer rir, porque essas pessoas realmente acham que esses randolas podem ir contra o Rimuru, podem ir contra um Lorde Demônio. Eles foram chamados por um dos anciões, querendo dar uma lição ao fora da lei, que é o Rimuru, e ele está chamando
chamando um Lorde Demônio, e nota-se que esse Lorde Demônio também é o rei de uma nação muito maior que a dele. Então ele está chamando um outro rei, que por acaso é um Lorde Demônio de fora da lei. É inacreditável esse bagulho, mano. E os outros nobres ficaram irritados com isso, com tal ação por parte de Ingrácia. Afinal, eles não sabiam disso, isso está completamente fora dos limites. Onde o príncipe então faz um discurso sobre todos temerem o Rimuru, e essa é a chance de acabar com o Lorde Demônio, e assim acabar com um dos pilares do octagrama. E acima disso, melhor ainda, eles colocariam suas mãos em Veldora, o tornando seu subordinado. E esses caras realmente acham que um dragão verdadeiro, que é o sinônimo de destruição e terror por mais de 400 anos, vai servir a eles. Nesse ponto, não é mais engraçado, é apenas patético. Até Hinata foi perguntar o que estava rolando para o príncipe, onde ele veio falar que ela, a guardiã da humanidade, está abandonando seu dever por temer o Lorde Demônio. E a cara da Hinata aqui é a melhor coisa. E então ele apresenta os capangas dele, que sinceramente não vamos perder tempo lembrando deles porque eles são randolas que não importam nem um pouco. E Hinata para o discurso do príncipe sobre derrotar o Lorde Demônio. E então o cavaleiro do príncipe começa a desprezar Hinata na cara dela. Ele encosta no rosto dela, falando que ela se molhou ao fugir do Rimuru. E me surpreende o fato dela não ter matado ele imediatamente, porque se o Rimuru fizesse isso, ela já teria sacado a espada. Ela ter calma e paciência aqui é o mais surpreendente. E o príncipe, depois disso tudo, queria abrir uma votação do conselho para geral concordar em lidar com o Rimuru. E o pior de tudo isso na frente do Rimuru. Esses caras realmente esperavam que o Rimuru, um Lorde Demônio, ia ficar parado esperando eles votarem sobre matar ele. E surpreendentemente, algumas pessoas do conselho concordam com o príncipe, e acontece que eles na verdade foram subornados, eles estavam tramando juntos. Soen encontrou provas do suborno de cada um deles ao os investigar, e é quando o príncipe tira um item que é capaz de domar monstros, o mesmo item que o Clayman usou em Milin anteriormente, aquele item que nós vimos fazer a Milin ser controlada pelo Clayman. Ele acha que isso aqui vai dominar um Lorde Demônio, que nos mostra a ingenuidade dele e de Maribel, porque está claro que tudo isso foi arquitetado pela Maribel, e ela achar que isso controlaria o Rimuru é muita ingenuidade. Porém, o Rimuru joga o no reverso, falando que o príncipe Elric tem que aceitar a realidade, porque a maior parte das pessoas nessa sala não estão do lado dele, eles não concordaram em ir contra o Rimuru. Ele estava confiante de que todo mundo ia ir com ele, porque a Maribel controlou todos eles mentalmente. Porém, como o Rimuru desfez isso, ninguém foi. Onde é quando os corruptos começam a falar sobre os acordos que eles fizeram previamente, e como tinha de fato países orquestrando tudo isso aqui. E logo o Rimuru começa a citar os subornos que o Soei coletou anteriormente, deixando a situação ainda pior para eles. Porém, os capangas de Elric não ligam para isso, eles querem apenas uma coisa, que é a violência, apontando suas armas até mesmo para o presidente do conselho. E aquilo, se o Rimuru aceitasse o desafio, sua reputação seria prejudicada, então ele pessoalmente não pode, mas os outros fizeram. Hinata decidiu trucidar o cavaleiro que falou merda pra ela, onde ele só ri disso e fala pra ela que é melhor ela se entregar pra ele agora e virar sua mulher. E esse cara tá morto, tá? Esse cara aqui já foi pro Beleléu, onde um dos nobres até fala sobre Rimuru ser interessante e que seria uma delícia eu ter sob seu controle. E só tem esquisito nesse lugar, rapaziada, só tem maluco aqui. Onde Shuna decide enfrentar o outro capanga, ficando irritada como eles têm tratado Rimuru todo esse tempo. O que deixa Rimuru e Benimaru surpresos de início, com Benimaru até mesmo querendo ali ficar na contenção pra salvar a Shuna se precisar, mas é aquilo, a Shuna é forte. Logo quando a luta começa, a Hinata facilmente derruba o cavaleiro no chão, mandando ele se levantar porque ele é o mais forte de Ingrácia segundo ele mesmo. E a Hinata aqui tá pros caralhos, ela tá pé da vida, ela quer trucidar esse maluco. Mas ele ficou com medo, se ajoelhando e percebendo a própria insignificância e que não pode fazer nada contra ela. Literalmente, um golpe é o que foi preciso. Por outro lado, Shuna está usando um leque contra uma suposta espada sagrada, e com apenas um golpe ela quebrou essa espada dele e ainda chamou ela de lixo, provocando ainda mais. E quando ele continua partindo pra cima dela, ela o domina completamente nas artes marciais. Afinal, a Shuna também é uma aprendiz de Hakurou, então ela aprendeu muito bem como se defender fisicamente, mesmo que ela seja uma maga. E para finalizar ele, ela usa o feitiço sagrado Desintegração para afundar ele no desespero. Porém, ela apenas desintegrou as roupas dele, deixando ele parado, ferido e chorando, sendo humilhado e desprezado por todos. E é aquilo, a Shuna usou um dos feitiços mais poderosos da magia sagrada com uma precisão, rapaziada, uma precisão
sagaz. Ela usar tal feitiço feito de positrons e apenas destruir as roupas dele sem arranhar ele, isso aqui é um feito muito grande de força, tá? A Shuna aqui mostrou um talento enorme. E aquilo, não existia outra forma dessa situação acabar, mas saiu de forma que muitos não esperavam. Muitos pensavam que o Rimuru ia descer a porrada em todo mundo, mas nem isso foi preciso, afinal esses caras são apenas uns randolas. Logo o príncipe fica em choque, e quando o Rimuru pensa em como fazer ele pagar por isso, Rafael detecta uma intenção assassina em direção a Elric, onde quando ele encontra a fonte da intenção, é a Glenda em um prédio bem longe para fazer o trabalho de sniper. Ao atirar com sua pistola, ela usa uma conexão espacial para dobrar o espaço e fazer seu tiro pegar sem problemas, mas o Rimuru salva o príncipe com as suas habilidades, o que deixa os outros que perceberam o tiro impressionados com ele. E inclusive, nota-se aqui, na primeira vez, Souei não percebeu o tiro. Aqui, a Hinata percebeu instantaneamente. Quando o tiro chegou na sala, a Hinata já estava de olho nele, o que mostra o nível dela. E a intenção era clara, culpar Rimuru pela morte do príncipe, porque se nessa situação ele morre, o principal suspeito é o Rimuru. Mas bem, com isso a situação foi resolvida, alguns capangas foram presos e está claro que o príncipe não vai ser mais o príncipe. Ele pode esquecer um futuro como o rei de Ingrácia. E para eles, o mais surpreendente é que o Lorde Demônio não é aterrorizante e rancoroso, e sim apenas um cara tranquilo e pacifista. E quando o Elric percebe que o Rimuru é super tranquilo e ele estava errado, ele decide que seus capangas em tudo isso também vão assumir a responsabilidade. Mas quando o nobre tenta negar e tirar o dele da reta, o próprio rei de Ingrácia chega na sala. A primeira coisa que ele faz é ir cumprimentar o rei de Tempest e se desculpar pelo que o seu filho fez. Onde Rimuru aqui fala que ele já perdoou e o assunto foi resolvido, mas não vai acontecer novamente, deixando claro que isso não vai passar de novo e da próxima vez vai ser tipo Farmos. E o rei entende, propondo um relacionamento amigável entre as nações. Ele fala que vai reeducar o seu filho e ordena que os Inquisidores Mágicos, que é um corpo de elite super poderoso ali de Ingrácia, tomem aquele nobre corrupto para punição e, claro, interrogatório. Então aquele cara foi pro saco. Onde com tudo isso resolvido, o conselho voltou para sua reunião e, claro, Tempest foi aceita no conselho, com 3 pontos específicos. Tempest foi reconhecida como uma nação pelo ocidente, ela será aceita no conselho, e em terceiro, o conselho concede os direitos militares a Tempest. E tudo foi aprovado unanimemente. Onde Rimuru percebeu que não é bom nos joguinhos políticos do conselho e que precisa urgentemente de um representante. E a melhor representante que ele pode pensar está vindo para Tempest neste exato momento. Mas com isso, o principal objetivo dele ao vir para cá foi concluído com sucesso. E isso é muito bom porque, como eu disse no meu último vídeo, com Rimuru sendo representante militar do conselho, a influência dele e o poder dele vão crescer muito. As nações do conselho vão depender dele para se defender, e isso faz a influência dele ser muito relevante. E segundo, ele vai ser pago por isso, então ele vai ganhar dinheiro, poder e influência. Por outro lado, na torre onde Glenda estava, ela não entende porque o príncipe ainda estava vivo, percebendo que subestimou aquele demônio. E é quando Souei aparece atrás dela, a pegando de surpresa. E de fato, ela continuar ali após falhar sua missão foi uma burrice grande por parte dela. E agora teremos um confronto entre Souei de Eterno e Glenda no próximo episódio, mas já está claro quem vai vencer, certo? Mas e aí, o que vocês acharam do episódio? Gostaram, não gostaram? Gostaram em partes e não gostaram de outras? Comentem o que vocês acham, quero saber as suas opiniões, porque eu vi gente que não gostou muito. Agora, se quiser mais vídeos de Tensura, aqui você encontra e procura, então assiste aí que tá bem legal. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda para receber os próximos vídeos e claro, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo porque ele merece. Agora, eu fui.